Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 24 de agosto de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será Controvérsias em Jerusalém. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Marcos capítulo 11, verso 25, que vai dizer especificamente o seguinte: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Quando nós pensamos em Marcos no capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos uma série de 5 embates de Jesus com os líderes religiosos do seu tempo. O mais interessante é que quando chegamos a essa altura da lição, nos capítulos 10, 11 e ao mesmo tempo 12 de Marcos, nós encontramos 6 menções de embates de Jesus contra esses líderes religiosos, o que nos dá a entender que durante o ministério de Jesus aqui na Terra, essas controvérsias elas foram tomando uma proporção ainda maior, até chegar um momento em que houve uma ruptura completa, total, entre Jesus e os líderes do seu tempo. Quando você pensa que aqui na Terra Jesus encontrou uma quantidade imensa de pessoas que possuíam pecados, dificuldades, quanta gente pecadora veio até Jesus. Eu poderia te dar aqui uma série de exemplos, como o Zaqueu, que é apresentado como um indivíduo que era ladrão, que era um indivíduo que extorquia das pessoas. Enquanto cobrava impostos, ele cobrava a mais. Ele vai até Jesus. A maior parte dos líderes religiosos do seu tempo colocavam esse indivíduo como um tipo de gente sem valor total e completo, até porque nas crenças daquela época, se você permanecesse no mesmo local, no mesmo espaço que um cobrador de impostos, você ficaria cerimonialmente impuro, sem poder ter qualquer tipo de contato com Deus ou com coisas religiosas. Pois Jesus Cristo não apenas teve contato com esse homem, como foi comer na casa dele, como ainda no momento em que ele se entrega a Jesus, Jesus vai dizer: hoje chegou salvação a essa casa. Você não vê Jesus apontando os pecados dos pecadores. O Evangelho menciona, por exemplo, a mulher pecadora foi apanhada no flagrante ato do adultério. Os líderes religiosos do seu tempo vieram até Jesus e disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada no flagrante ato do adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E o Senhor diz o quê? É claro que havia uma grande quantidade de questões envolvidas nisso, como, por exemplo, aquilo que a lei mosaica mencionava era que alguém que fosse apanhado em adultério tinha que ser levado diante dos líderes religiosos. É claro que sim, mas não era apenas uma pessoa, tinha que ter as duas pessoas que foram apanhadas no ato. Diante de Jesus só foi trazida a mulher. A pergunta clara e óbvia era: cadê a outra pessoa? Mais do que isso, tinham que haver testemunhas, e o processo era um pouco mais complexo. Mas na época de Cristo, os judeus não tinham autorização para decretar a pena de morte. Qualquer situação como essa tinha que ser levada diante dos romanos. É certo que o próprio texto deixa entender que era uma espécie de pegadinha que estavam tentando fazer com Jesus. Se Jesus dissesse: podem apedrejá-lo, eles teriam levado Jesus até os romanos e dito: ó, esse camarada está passando por cima dos romanos. Se ele dissesse que não, eles diriam ao povo: tá vendo? Ele não se preocupa com a lei mosaica. Mas Jesus simplesmente vai olhar para cada pessoa que se encontra ali, para as testemunhas, e vai começar a escrever no chão os pecados daquelas pessoas. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: quem não tiver pecado pode jogar a primeira pedra. Ele estava falando especificamente para as testemunhas, que eram testemunhas fraudulentas. Você não vê Jesus apontar o dedo para o pecado dos pecadores, mas o que você vê o único tipo de pessoa com quem Jesus perdeu a compostura, que Jesus perdeu a paciência, foi com os líderes religiosos, que eram aqueles que deveriam, de alguma forma, estar fazendo com que o povo se aproximasse de Deus, e eles eram culpados simplesmente de uma coisa: de fazer com que as pessoas se afastassem do caminho do Senhor. Então, quando você vai olhar aqui para o Evangelho de Marcos, principalmente, que é o menor dos 4 evangelhos, ele vai mostrar isso. Lá no começo do ministério de Jesus,
E Jesus teve 5 embates com os líderes religiosos. Quando o evangelho está terminando, ele tem 6 embates. O que ele está mencionando é que a intensidade desses embates aumentou conforme o tempo foi passando. Mas não apenas isso. O que ele está mencionando aqui também é que esses embates foram crescendo até chegar a um ponto em que esses mesmos líderes religiosos que rejeitaram Jesus no começo do seu ministério, passam-se 3 anos e meio, enquanto Jesus vai tentando se aproximar de todos e dando oportunidades a eles. Entre esses líderes religiosos você encontra José de Arimateias, Nicodemos. Esses indivíduos tiveram contato com Jesus, ainda que com muita relutância, mas no tempo certo, esses indivíduos se posicionaram ao lado de Jesus. Mas os demais, que rejeitaram Jesus no começo do seu ministério, continuaram a rejeitá-lo durante o ministério, na parte final do ministério foi ainda mais intenso e Jesus vai criticá-los duramente, até chegar um momento em que eles acabaram por condenar Jesus à morte. A rejeição de Cristo Jesus, é isso que Marcos está tentando mostrar. A rejeição de Cristo Jesus não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. As pessoas vão se afastando gradualmente, vão tomando pequenas decisões que vão colocando o indivíduo mais distante de Deus, até chegar ao ponto em que ele acaba por estar tão longe que ele já não consegue mais retornar para o caminho do Senhor. Foi isso que aconteceu com os líderes religiosos da época de Jesus. Existem pelo menos 3 pontos na lição dessa semana que serão abordados dentro do nosso estudo. O primeiro deles, o anúncio da paixão de Cristo no que se refere à sua morte. De novo, Jesus vai mencionar que ele está para poder morrer em favor da humanidade. Uma segunda questão que vai ser abordada, a viagem de Jesus a Jerusalém, apesar da menção de Marcos, lá no capítulo 10, a gente já viu isso na semana passada, a sua permanência na região da Judéia. E Jesus estava sendo perseguido na região da Judéia. Por isso ele vai sair da Judéia e vai seguir para a região de Cesareia de Filipe. Agora ele retorna de Cesareia de Filipe, ao invés de permanecer na Galileia, o que se esperava, ele vai voltar exatamente para o lugar onde mais procuravam por matá-lo. E mais do que isso, o capítulo 11 vai descrever a importante entrada de Jesus nessa mesma cidade histórica. Qual foi a importância dentro do cumprimento de profecias em relação a essa entrada de Jesus? Nós vamos estudar sobre isso essa semana. E um terceiro elemento, a atividade de Jesus em Jerusalém e no templo, o local da maioria dos eventos abordados em Marcos 11 e 12. Um outro detalhe que vai servir também como pano de fundo para o estudo dessa semana é exatamente o quê? Quando você vai perceber aqui que os primeiros 10 capítulos do Evangelho de Marcos, os primeiros 10 capítulos do Evangelho de Marcos, eles retratam aproximadamente 3 anos e meio de ministério. Agora parece que há uma desaceleração nas narrativas. E isso, claro, demonstra que tudo que Jesus tinha feito antes tinha como propósito esse momento. É a narrativa da última semana de Jesus aqui na Terra, enquanto esteve vivo, antes da sua morte e ressurreição. Por que isso é tão importante? Nessa semana a gente vai começar a entender também esses aspectos, ok? Bom, vai valer muito a pena o nosso estudo dessa semana, mas eu já quero aproveitar essa oportunidade para convidá-lo para orar junto comigo. Talvez você tenha aí no seu coração um desejo muito grande no seu coração, você tenha um pedido especial, e eu quero orar por você, quero clamar a Deus por você. Nessa semana eu estou na Igreja dos Campos Verdes, aqui na região de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Estou fazendo uma semana especial para o meu amigo pastor Adilson Jesus Barros. Vai ser uma semana bem abençoada, de 24 a 31 de agosto. Se você estiver aqui pela região e quiser aparecer, será muito bem-vindo. Mas eu quero orar junto com você nesse momento. Una-se a mim nessa prece. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor cuida dos seus filhos. Muito obrigado porque a tua palavra também nos mostra que é perigoso rejeitar a palavra do Senhor. Os líderes religiosos da época de Cristo fizeram isso e gradualmente foram se colocando longe da graça do Senhor. Não permita que nenhum de nós faça isso, Pai. Nos colocamos em tuas mãos. Colocamos também cada pedido que vai no coração dos seus filhos, cada pessoa que nesse momento ora comigo. Talvez haja alguém que está com o coração angustiado, esperando uma resposta da sua parte. Pai, eu clamo a Ti, em nome do Senhor Jesus. Toca nesse momento esses corações.
e dê uma bênção sem medida, Pai, para essas mesmas pessoas. Eu coloco nas suas mãos agora cada um de nós, bem como a nossa vida, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?